Chegou. Vamos lá, tá entrando. Como é que está a conexão? Estamos bem de conexão. Estamos bem de frio. Salve, Olá, salve. salve, tudo bem? Boa noite, meu Boa noite. queridíssimo. Agora apareceu para você. Agora apareceu. Que bacana, gente. Enquanto você não tinha entrado, eu tava conversando com a galera um pouquinho, falando onde que vai ficar hospedado essa entrevista. E agora eu vou apresentar, né, oficialmente, a edição número 89, número de sorte, do nosso Café Pois é, Cultural. Do nosso Café Cultural. Ele é modelo, cantor, compositor, ele é baterista da banda Lepra Punk, estilo indie. Aprendi isso esses dias. Felipe Gutierrez, meu querido, obrigado. Obrigado por ter aceitado esse salve. convite. E isso é uma honra para mim estar aqui no Café Cultural, meu. Maravilha, obrigado mesmo. O Felipe é um cara muito bacana que eu conheci há pouco tempo, mas a gente já tem uma história muito, muito boa, né? Sim, De a gente acabou, convívio. sim. A gente acabou fazendo uma amizade muito louca depois daquela entrevista com o Lepra, né, meu? Muito legal. Exatamente. Legal. Nós fizemos para a galera que tá para não interagir, que não está interagida ainda, nós nos conhecemos numa coletiva de imprensa que foi pelo portal Face TV Brasil e tinha lá a Sim. banda Lepra Punk. E assim, a galera toda que segue a gente sabe que eu não entendo muito de todos os ritmos, né, e todas as modalidades. Aí eu falei, bom, vamos lá. E a minha pergunta inicial, porque é uma coletiva com vários jornalistas, eu acabei falando assim, bom, como eu sou muito do samba, eu falei, vou perguntar pro baterista, né, como que é. E quem era o baterista? Felipe Gutierrez. Obrigado, Querido, obrigado mesmo, parabéns pelo seu trabalho, parabéns obrigado. pela sua postura profissional, que eu acho ímpar. Tão jovem, né? Só tem 23 anos? Você também é um jovem adulto, poxa. Mais ou menos. O tio já tá mais velhinho. Sim. Felipe, deixa eu te perguntar. Vamos falar, já vamos chegar falando logo do Reverendo Duda ou vamos falar um pouco do. Bora, vamos falar então do Reverendo Duda. Reverendo Duda não é nada mais, nada menos que meu pai, um dos membros fundadores da banda Lepra, né? Que infelizmente não pôde comparecer aqui para dar uma palhinha para a gente na live, porque está nas reuniões doidas dele. Mas enfim, ele fundou a banda Lepra lá na década de 80 e, e aí a banda fez uns shows, tal, deu uma parada. E aí vem uma história muito engraçada, que inclusive a gente estava conversando hoje, né? Sobre isso. O, o meu pai sempre disse que teve problema com baterista na banda, na década de 80. Aí ele chega hoje em dia e fala para mim assim, que na verdade ele só me fez para ser baterista da banda, não é por nada não. Na Só verdade, ele, isso. ele não quis ser filho, ele só quis ter um baterista. Ele sentiu a necessidade de fazer um baterista para a banda, produzir um, como ele disse. Eu Mas, adorei o jeito que enfim, ele falou assim. Não, eu vou fabricar logo um baterista eu e vou fazer. pronto. É exatamente isso que ele falou. Eu falei, nasceu o Felipe. Felipe, 23 aninhos. Mas aí, deixa eu te falar, ele foi o idealizador de tudo da banda, no caso. O inicial. Ele, e o- ele e o Ronaldo, na verdade. Na verdade, segundo eles, já existiam outras bandas, eles já tinham outras bandas com outros nomes. E aí, assim, meu pai entrou lá, eles criaram um projeto, e na época era o meu pai, o Eduardo, o Ronaldo, que é o guitarrista, e o Roberto, que é o ex-baixista da Lepra. E aí na bateria tinha um cara que eles apelidavam de Indião. Eu não sei o nome desse batera, né? Porque todo mundo, assim, cada um tinha seu nome punk, né? Na época, o do meu pai sempre foi Duda, mas enfim, todo mundo tinha um apelido punk. E aí, na época, era esse batera. Daí a banda meio que deu uma parada e voltou, tipo, em, em 2014, 2013, não, antes, 2007. Não lembro mais, mas enfim, foi por aí.
Felipe, você já entrou na música com eles ou você passou por outras Não, vertentes? passei por outras. Na verdade, a minha primeira banda que eu tive foi uma banda cover chamada A Banda do Meu Amigo. Olha, aí, o nome da E banda é a banda do meu amigo. a Banda do Meu Amigo. Depois eu tive uma outra banda, inclusive o vocalista dela tá aqui, presente na live. Olha quem. Eu tive a banda Vetores. Depois disso, eu tive a banda Eima. E E tive um monte de projeto cover aí, enfim, baterista é assim mesmo, tá em tudo quanto é canto. Olha que Mas é maravilha. isso. Você sempre foi baterista das bandas ou você já passou por outros instrumentos, e tal? Assim, eu sempre fui batera, mas né, eu sempre também toquei violão, toquei guitarra, mas nas bandas normalmente eu era batera. Muito raramente, assim, teve uma banda que eu fui baixista, mas não durou muito tempo, me jogaram pra bateria. Então eu vou repetir a pergunta que eu fiz naquela coletiva de imprensa do portal, é, para a gente, para a galera também conhecer mais você. Eu gosto de perguntar muito pro Perfeito. baterista, porque geralmente nas bandas quem dá entrevista é o vocal, é o baixista, Sim, entendeu? O exato. baterista às vezes ninguém lembra dele. Eu falei, não, e o cara tem igual, você tem uma base, né, de som em cima disso. Tanto é que sem a bateria fica até meio sem graça o negócio, dependendo, nem sai nada. E como que é o peso? Verdade. Explica um pouquinho pra gente qual que é o peso de ser baterista, a responsabilidade musical. Bom, para mim, com o Lepra, a responsabilidade é eu conhecer a música, porque eu que vou ditar quando, por exemplo, meu pai entra e sai, porque sempre a minha virada é o que define quando meu pai, por exemplo, entra, ou de repente quando vai acabar o solo, sempre eu tenho que estar atento com tudo, porque muitas vezes, se eu não faço o que já aconteceu em ensaio, a galera se perde. Tipo, pô, você não fez a virada aqui? Pô, você não Você, fez isso aqui? Então não adianta só manter o ritmo, tem que ficar ligado em tudo e ficar ligado em todas as passagens. Eu acho que, assim, foi um grande diferencial pro Lepra, porque, assim, antes, pelo que eu via, assim, dos vídeos que eles tocavam e tal, antigão, não tinha esse negócio, parte um da música, parte 2 da música, parte 3 da música. E quando eu entrei, começou a ter esses conjuntos, né? entendi. Ó, inclusive a banda entrou agora aqui, Lepra Punk. Olha que Exato. responsabilidade. É, Sim, pensa, sim. pensa. Viu a galera da banda, gente? Você viu a responsabilidade do menino, hein? Menino prodígio. Ele, como, segundo o reverendo Duda falou, né? Já fez ele para ser baterista e tá aqui com a gente hoje, dando entrevista e Exato. contando um pouco aí dessa trajetória de sucesso. E você já fez faculdade de música? Sério? Então, Eu, conta um pouquinho eu pra gente o que fiz você já fez. eu fiz 2 anos de faculdade de música em licenciatura e na época foi muito legal porque eu tive a oportunidade de conhecer assim novos ambientes, novas pessoas que eram de um mundo totalmente diferente do meu. Por exemplo, cheguei a conhecer a galera mais que tocava bossa nova, que tocava mais samba, a galera que tocava em orquestra. Tudo bem que eu já tive uma experiência em orquestra, na verdade em camerata. Eu cheguei a tocar violino também na camerata do SESI. Mas eu nunca tive muita experiência com samba. Inclusive, antes da faculdade de música, eu tinha meio que um preconceito com samba. Tchau. Sério. Poxa, vem falar pro Eu tinha um, mangueirense pre... isso. Não faz comigo, não. eu tinha um preconceito. Eu pensava que assim, você pegava qualquer batuque, começava a batucar e acabou, era samba. E na verdade não, é super complexo, super complicado, principalmente na bateria, meu, é negócio difícil. Quando você pega o ritmo, você não tem o swing. Quando você tem o swing, às vezes você não pega o ritmo, enfim. É um negócio bem complicado, pior que estudar jazz.
Olha isso. Eu falo que cada uma tem o seu peso, na né? minha Mas opinião. assim, cada uma tem. Sabe o que que eu fico imaginando? Eu vou falar com um pouco mais de propriedade, às vezes, se você me corrija na questão de bateria. Não, vamos Mas lá. assim, você pega uma escola de samba que tem 200 integrantes. Eu vi uma entrevista com o Carlinhos Jesus, ele falando, gente, são 200 pessoas, 300, sei lá, dependendo da quantidade, que às vezes não sabem nem o que é partitura, dependendo. Né? Não tem estudo musical, mas tem ouvido, tem ritmo, nasceram Exato. ali naquele meio. E não é fácil, né? Manter o compasso, manter. Eu falo que quem consegue, como é que fala? Tem um desvio lá que a galera só consegue fazer uma coisa. Ser um baterista deve ser uma luta, né? Porque se alguém, a pessoa que tivesse desvio, acho que não consegue ser um baterista nem pode ser alguma, né? Ah, mas eu acho que é que tudo questão de treino, sabe? Questão de prática. Com treino e prática você vai chegando. Por exemplo, você, meu, é super espontâneo aqui, super tranquilo, fala com maior propriedade ali nas coisas que, que tu entrevista, enfim. E eu acredito que é treino, isso aí é prática aí de trabalho. Da mesma forma que bateria é prática, meu. Quanto mais você está lá treinando, melhor você fica. Eu vou ser até mais espiritual um pouquinho agora. Eu acho que isso é um transe que a gente tem, porque assim, é igual dirigir, né? As pessoas pensam, eu vou dirigir, beleza, tem prática, tem tudo, mas você tá ali, você fica naquele foco, né? Igual eu e você aqui, nós estamos falando sobre você e sobre o café, tá? Lá fora pode estar buzina, pode estar gente caindo, gente andando, mas a gente tá Sim. aqui. E eu acho muito legal. A banda também tem isso, né? Porque quantos imprevistos vocês já devem ter passado, né, em palco? Com alguma coisa caindo, alguma Vários, coisa vários. desmontando. E tem que. O show tem que Meu, continuar, não é? não, não, tá, agora eu vou contar já que você tocou nesse assunto, teve um show, cara, que a gente tava fazendo uma casa de um amigo nosso, mas que, meu, tava tendo uma festa lá na casa de um amigo nosso. E a gente entrou pra tocar. E os equipamentos dele, assim, sensacional. Muito bons. E aí, legal, a gente começou a tocar, a segunda música, os vizinhos começaram a tirar pedra na gente, cara. Meu Deus! E aí? Claro, aí a gente tocou tudo, e aí uma outra banda ia tocar, que era um rock mais popzinho, provavelmente não ia rolar pedra, né? Os Meu caras ficaram Deus. com medo e nem tocaram. Deus me livre, já pensou você tá ali, de repente. Porque teve já casos, né, de gente acertar latinha, acertar coisa nos músicos. Pô, uma Sim, falta sim, de consideração e respeito. Mas assim, deve ter passado cada perrengue, músico caindo, músico vários, desafinando. vários. Que Sim, maravilha. Deixa eu te perguntar, querido. Eu vou contar uma história pra você que você vai até rir, né? Mas é engraçado. Roda vamos lá. Punk. Eu fiquei sabendo disso há alguns anos, poucos anos atrás. Eu fui na capital do estado, em Campo Grande, com um amigo. Ele falou: vamos ali, vai ter um show. Eu não me lembro, como eu não tenho propriedade pra falar dos nomes, né? Então eu não vou nem citar. Mas assim, vamos lá, que vai ser legal. Um show de punk, a gente toma uma cerveja. Legal. Menino, eu entrei, aí eu fiquei do lado com ele assim, de repente uma rodinha começou a bater uma cabeça na outra. Eu fiquei apavorado. Eu falei, o que que nós estamos fazendo? É briga, não sei o quê. Aí não, ele foi me explicar que existe a tal da roda punk. Eu queria que você falasse com mais propriedade pra gente o que que é isso. Então, na verdade, esse é o famoso bate-cabeça, como até o meu amigo Taiwan tá escrevendo aí, bate-cabeça, Gente, boa. me desculpem, é que eu não sei E, muito bem os nomes, tá? não, o bate-cabeça, se você for parar para analisar, virou algo cultural. E, assim, algo que, sim, começou no movimento punk, que, assim, enquanto tá tendo aquele som tal estourando, a galera se solta e empurra-porra, é soco pra lá, voadora pra cá, enfim. Mas não é uma briga, não. Eu sei. Não é uma briga. É só um jeito de, meu, tirar aquele sentimento pra fora, né? Mas Depois só que eu que corri 2 quilômetros, eu fui entender que não era uma briga. outros estilos, depois que eu corri desse. Eu fui ver que não era uma briga. Eu, como assim, gente? Bom, estão até comentando aqui, show sem bate-cabeça nem é show, né? Nem é show, nem é rock.
É verdade, só concordo. Então ele já Mas, faz assim, parte da rotina, né, de quem faz o então, show. isso aí faz parte do movimento punk, né? Não de todos os estilos dentro do rock, mas se você for pegar alguns outros estilos, até eu acredito que até os emos hoje devem estar fazendo bate-cabeça. Olha que legal. Se cair, ajuda a levantar e segue o jogo. Olha, eu acho interessante isso. Vamos falar da banda mais um pouquinho, que eu sou fanático por todos os integrantes. E o que é. Eu notei assim, até fiquei um pouco mais assustado com os nomes das músicas. O que seria? Conta aquilo que você contou pra gente lá na nossa coletiva. Por que esses nomes? Qual é o significado de tudo isso? Bom, o significado dos nomes é justamente para chamar atenção, para justamente impactar, porque o Lepra é uma banda que coloca assim para fora o que está passando com o povo, o que está passando com a nossa política. A gente aborda muitos pontos políticos, principalmente, e são pontos políticos da época de 80 que estão presentes até hoje, se você for parar para pensar. Tipo, se você for pegar a música, por exemplo, Antimilitar, foi feita numa época assim super pós-ditadura e que muita gente escuta hoje e pensa, nossa, caramba, foi feita hoje? Porque, enfim, Nada nosso mudou, né? governo, né? Nada, infelizmente, Exato. nada mudou, né, amado? E E engraçado que tem. eu vejo meu pai, só te cortando um pouquinho, eu vejo meu pai assistindo esse canal Viva e esses programas de comédia antigos, Chico Anísio, e falando uma piada engraçadíssima da política. Só que isso era em 1987, 90. Cara, quer dizer, nós estamos vivendo a mesma coisa que nós vivemos há 10, há 20 anos atrás. A Lepra foi muito presente nessa questão de protesto, então, né? Sim, total. A Lepra é uma banda de protesto. 100%. Inclusive, tá para sair novas músicas de mais protesto ainda. Olha, interessante. Ó, novidades, então, nós vamos chegar lá, hein? Nós vamos chegar lá que eu quero saber. Bom, o Felipe, então, já falou pra mim que você não é só baterista, você toca mais o quê? Cara, eu toco guitarra, toco violão, já toquei violino, mas hoje, se você me dá um violino, eu acho que não vai sair nada, porque faz muito tempo que eu não pratico, tipo, mais de anos. Toco, arranho um pouco de teclado, tento fazer algumas coisinhas aí, e é isso. Nossa, que maravilha. Você preparou alguma coisa ou não? Você sabia que eu ia te perguntar isso. Não, olha, eu deixei pré-preparado, pode ser que tenha erros, porque faz tempo que eu não, Né? Nós estamos aqui para nós estamos aqui não para nos divertir toco, hoje, que eu não não é canto. Eu vou nada. aproveitar só porque tem 6 pessoas agora na live, então não vou passar vergonha. Eu vou jogar pro site, relaxa, pode tocar à vontade. Obrigado. Você não pode editar só essa parte, não? Não, Beleza, não mano. tem, Deixei até o violão imagina. aqui. Gente, eu tô falando isso porque eu conheço o Felipe, ele canta maravilhosamente bem, ele fala que não, Não, mas ele não canta. canto, não, eu não Eu, canto. pra Ó, mim, nossa, não, para, gente. Eu sou galera, só apaixonado para pela deixar bem voz. claro, muitas vezes eu uso autotune, tá bom? É um Olha programa de isso. edição de voz, então, calma aí, ó. Ele tá todo no Preparei estúdio aqui. ali. Ele tá todo no estúdio ali, preparado. Olha que legal. Bonito. Que cor é essa Ah, aí? Um roxo aí, tá todo. na verdade é a luz, a parede é branca e aí eu Ah, deixei ok. uma luz que tá uma mistura de vermelho com azul e dá um roxo no Desculpa, fundo. gente. Profissional é profissional. Não, que isso, muito longe. Bom, quando você quiser, Você que manda. Você é o músico. beleza, Tô, então. tô aqui só ouvindo com a galera. Eu ia chamar meu pai para dar uma palhinha, mas ele tá em reunião agora, então, Hoje ele está de senhor Eduardo. ele está de doutor, na verdade, doutor Doutor Eduardo. Eduardo. Olha, gente, a galera não Exato. sabe. Muita gente não sabe disso. Vamos lá. Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram passados na maternidade.
Paixão cruel, desempreada. Te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas jogadas. Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Não posso mais respirar se você não me notar. Posso até morrer de fome se você não me amar. E por você eu faço tudo. Vou me indicar, vou matar até nas coisas mais banais. Pra mim é tudo, nunca mais exagerado. Jogada pestas, eu sou muito imaginado. Adoro um amor inventado. Felipe Travado. Gutierrez, relaxa, foi gostoso, não, música é bom demais de ouvir, com essa voz maravilhosa, e ele não é só músico, gente, ele tá fazendo aí, já fez, né, vários ensaios fotográficos, é modelo. Conta um pouquinho pra gente dessa Exatamente. sua vida de modelo. Menino bonito, né, gente? Não tem como falar, né? Tem que fazer foto mesmo, tem que deixar registrado. Com maquiagem todo mundo é bonito, velho. Com maquiagem, Photoshop, todo mundo é bonito. Brincadeira. Bom, mas Como que é essa história de que, modelo? que vale é a beleza interior, primeiramente, tá bom? Sim, senhor. Tá, mas tudo começou, na verdade, quando eu tinha uns 17 anos e uma agência chamada Max Fama acabou entrando em contato comigo, aí me deram um desconto para book, o caramba 4, me pagaram uma aula de teatro, porque na época eu era muito tímido. Talvez hoje eu ainda seja um pouquinho, mas já estou bem melhor. E Melhorou, então, não, já tá melhorou, ótimo. melhorou bastante. E aí eu acabei fazendo também aula de passarela, acabei fazendo aula assim até para aprender a me posicionar melhor em foto, né? E nessa eu comecei a fazer um job ali, um job aqui, um job ali, um job aqui. E aí o legal é que muita gente de fora da Max começou a ver as minhas fotos ou ver que de repente eu estava em outro lugar e começou a me chamar para fazer job. Então eu tive, assim, muitos amigos que estudavam moda me chamando para os seus trabalhos de conclusão de curso. Inclusive, assim, foram uma das melhores experiências assim, em questão de passarela, em questão de usar aquelas roupas todas malucas, doidas. Bom, quem quiser dar uma olhada lá no meu Instagram, tem um monte de foto aí que eu tô com umas roupas tudo aleatória, doida, muito legal, que eu amei, assim. E, e é isso. E o legal é que, assim, gente de fora começou a me chamar para esse trampo de modelo. Olha que legal. Aí depois eu comecei a passar por outras agências, e com o tempo eu comecei a levar a parada mais como um hobby, nem muito como um trabalho, porque eu faço isso por amor mesmo, por gostar de tirar foto, por gostar de conhecer gente, por gostar de estar, assim, no meio de uma gravação, e é isso. Não, e nós já, viu, adiantar pra galera que nós já estamos com planos aí de nos encontrar e fazer um trabalho sensacional. É Aguardem, isso não vamos aí. falar muito sobre isso não, para deixar a galera Não, não. curiosa. Mas vamos, bora E, fazer esse trampo. exatamente. Felipe, e assim, existe diferença, claro, entre passarela e palco, né? Existe, na verdade, é fashion, né? E Uhum. comercial. Hum. O, o fashion, ele vai pegar, ele é mais liberal. O comercial é mais padrão, é mais que, como diz a palavra comercial, mais o que está na TV, é mais tipo Riachuelo, Renner, não é tanto assim.
esse lado mais artístico. Fashion ele acaba indo para um lado um pouco mais artístico. Nossa, que Mas enfim, legal. eu prefiro o lado fashion do que o lado comercial. Mas aí, se eu te falar assim, Felipe, vamos fazer. Você pode escolher só um trabalho. Vamos fazer um desfile, ou uma sessão de fotos, ou vamos tocar. Nossa, se você Difícil? É mandar difícil essa essa. escolha? É, difícil essa escolha? Pra mim é difícil porque eu gosto. De todos. Eu gosto dos dois. Pra mim é arte, então. Aliás, eu gosto de tudo que esteja relacionado à arte, né? Gosto de Exato. E, muito, e- amo e tudo. engraçado, né, Felipe? Eu falei isso no começo, estava até transmissão de pensamento. Eu falei antes de começar que, infelizmente, ainda vivemos num país que não, né, não apoia tanto as questões artísticas e as questões culturais. E a gente está aqui, nós, amantes da arte, amantes da cultura, defendendo essa bandeira, que eu falo que é uma bandeira pesada, forte e que, assim, e desperta muito a consciência das pessoas, né? Ó, a Cria do Rock entrou aqui com a gente. Obrigado pela presença, amados. Eles fizeram uma baita campanha pra gente aí, pra nossa entrevista. Sim. Meu barbeiro entrou, olha que Obrigado, maravilha. Pedro. Diego, querido, entrou aí. Tá todo mundo acompanhando um pouquinho. Lembrando que essa entrevista vai ficar salva no nosso IGTV, YouTube, nosso portal Café Cultural MS. E deixa eu te falar uma coisa, Felipe. Deixa eu te perguntar. O que eu ia te perguntar aqui? Cadê? Eu me perdi aqui. Ah, vamos falar de cada um membro da banda. Tem o Reverendo Duda, que é o papai, doutor Eduardo. Quem mais? Exato. A gente tem o Ronaldo também, que é guitarrista e membro fundador também do Lepra. Ele também cuida das partes de composição, inclusive as músicas novas que estão saindo, ele que está fazendo, ele está ficando muito bom. Não vou falar assim muito sobre, mas tá ficando assim sensacional. Para mim já é uma das minhas favoritas. Antigamente a minha favorita era Antimilitar, agora é essa aí. Antimilitar é o nome de uma música, pra É o galera nome que do não nome. conhece. Olha que interessante. Também fala do protesto. Exato. Todas falam do protesto. Todas. Até a música Nina Simone, que é em homenagem a, a uma mulher negra que tocava jazz, ela fala sobre um protesto referente a isso, a mulher negra que tocava jazz e que não, na época, não conseguiu ganhar o diploma dela de musicista, né? Olha que Pois é. interessante. E engraçado, né? É uma aula de história que a gente passa também, né? Porque muita gente só vê o que os olhos veem, assim, comercialmente, mas não vê por trás as lutas, os contra, né? Sempre os prós, beleza, bacana, bonitinho, redondinho, mas os contra, as pessoas que morreram, as pessoas que se mataram, os que foram escravizados, mas interessante. Ronaldo, quem mais? Vamos lá, vamos falar de outro membro Temos o maravilhoso. Lucas Caleiro também, baixista. Ele acabou entrando um pouco depois no Lepra. Antes dele tinha o Roberto, que também era membro fundador do Lepra, né? Já tiveram quantas E formações, é isso. Lepra? Que é? Quantas formações já tiveram, Lepra? O, então, antes de eu entrar na banda, eu acredito que duas. Duas formações. Ah, teve os fundadores, aí troca um ou outro. Então, sim, lá na década de 80, lá, teve duas formações. Hum, Que o primeiro baixista saiu e entrou outro, e depois quando voltou meio que a formação original, nunca tiveram baterista assim fixo, né? Aí voltou comigo, e aí depois de um tempo o Roberto acabou saindo aí por uns problemas pessoais dele, e aí entrou o Caleiro, o Lucas Caleiro. olha que legal. E só gente boa. Conheci todos eles, falam Sim, bem, tem uma visão política muito boa, uma visão de
de tudo, né? Uma consciência, né? Muito, muito bacana. Sim, E sim. você, é mais punk ou mais rock? Ou é os dois? Ó, a cria do Bom, rock tá aqui, a cria do rock tá aqui, vai ficar registrado, toma cuidado, hein? não, não, não. Bom, eu amo o movimento punk, amo de paixão, mas se eu for falar assim, um estilo que define o Felipe, eu vou muito mais para um lado do indie rock, né? Olha, que legal. E o que que é esse estilo, Que para quem não sabe? é um estilo mais independente. Por exemplo, é um estilo que como referência você tem, vai, Arctic Monkeys. Eu tô falando das bandas assim mais conhecidas do movimento, mas Arctic Monkeys, The Strokes, 21 Pilots, enfim, essas bandas aí. E aqui no Brasil a gente tem o que? Scalene, Super Combo. Eu tinha uma banda indie chamada Ema, por exemplo, que a gente chegou a lançar também uns sons aí no YouTube, mas enfim, O indie um é aquele deles. mesmo, é o mesmo indie que você tinha me ensinado, aquele estilo que eu te perguntei, da hashtag? Sim, sim, Acaba sendo é um estilo mais, sim, é um estilo mais independente. independente. Olha que coisa. Essa meninada, gente, deixa a gente doido, porque é tanta informação. Ele coloca alguma coisa, eu falo, o que que significa isso? Aí ele fala, não, é assim, assim, assim. Eu falei, olha, eu tô ficando pra trás, tô ficando velho. Pra mexer num celular, meu filho, é uma luta. Até aprender, geração dos anos 80, né? Tem que aprender com esse povo mais novo Ah, mas aí. ó, já é um estilo mais ou menos de 90 e tal. Já mais, 90, o tio já tinha uns 10 anos. De um estilo. Porque assim, a referência do indie, se você for parar para analisar na história, foi na verdade o post-punk, que, que aí você pega a galera assim que curtia o dark, post-punk, essas coisas, e aí a galera indie veio dessas referências. Olha que legal. E é muito bacana a questão do preconceito. Não tem, né, essa questão preconceituosa que muito da sociedade levanta isso, a tradicional família brasileira, né, que mudou muito hoje, mas isso vocês já vêm, vocês eu falo o movimento todo, né, trabalhando no decorrer dos anos aí. Sim, isso principalmente no movimento punk, que, meu, é anarquia total, mas não anarquia assim, porque muitas pessoas escutam a palavra anarquia e pensam, nossa, tudo bagunçado. Na Anarquia verdade, não é bagunça. exato, anarquia é você fazer o que você bem entender, contanto que respeite o espaço do próximo. É o limite de cada um, o espaço de cada um tem a sua, Exato, a sua exato, vida. exato. E Felipe Compositor, quem que é ele? Olha, Cara, essa você não esperava que eu ia te perguntar. Não, ainda tem umas coisinhas que eu vou pegar de você de surpresa. Você acha que eu ia entregar o nossa, jogo? cara, Eu já que ia entregar o compositor. jogo. Não, não, não tô falando até pra você cantar, mas assim, o que Não, você não, se não sentir vou, não, confortável, nem, é. mas Mas assim, eu quem que é o vou. Felipe Compositor? Que história é essa? Começou compondo? O que que você já fez? Foi romântico? Cara, Foi punk? Foi no rock? Lepra, eu vou falar primeiro do Lepra, já que a temática é Lepra. No Lepra, eu e meu pai, a gente começou a compor a música Pão e Circo, né? Mas eu sou um cara bem eclético, né? Inclusive, eu já publiquei até uma eletrônica no Spotify. Eu fiz uma eletrônica. As únicas vozes que tem são áudios de amigos meus aleatórios que eu fui colocando no meio da música onde eu achava legal, né? Mas uma grande influência minha para composição, principalmente para escrita, é mais um lado de MPB, porque eu acho que é um lado um pouco mais inteligente, porque eu acabo passando por um pouco de tudo, né? Gosto muito de Scalene como, assim, referências de compor. Gosto também das letras do Chico Buarque também. Eu acho que ele é um cara extremamente inteligente, né? É.
É, concordo. E, Concordo, assim, até suspiro de falar em Chico depois Buarque. que, depois que eu acabei tendo um pouco mais de convívio com a galera do samba, não que eu componha coisas ligadas a, mas só que muitas coisas de letra, para mim, são referências. Tipo, é, meu, tem muitas coisas aí dentro do samba que para mim são referências assim, de letra. Posso fazer uma curiosidade aqui que eu lembrei? Eu entrevistei a jornalista Daniela Galli, e umas 4, 5 Vamos lá. edições antes, e eu conheci o Chico Buarque pessoalmente no Rio de Janeiro. E ele é um cara super simples, tal, e até tatuei uma música dele, da João e Maria, no braço. E nós conversamos sobre Chico Buarque, eu e a Daniela, antes da entrevista, e ela falou uma curiosidade, que a música Construção, se você observar todos os versos dela, você que é compositor, o final da frase, né, não da estrofe, sim do verso, é proparoxítona, todas. Você observa Eu, isso, observem aí, eu procurem aí. não tinha reparado isso. E olha Música, que eu gosto muito dessa música. último, tráfego, tudo acaba em proparoxítona. Eu fiquei encantado. E uma entrevista que o Chico deu, eu não me lembro para quem, a pessoa perguntou para ele, acho que foi a Leda Nagli na época, falou assim, que música que ele gostava, tal. Ele falou que ele gosta de todas, mas ele difícil ele lembrar de todas, porque não tinha repetições, não tinha assim, ele não, o Chico ele não costuma fazer aquela repetiçãozinha. Ele Sim, vai a e fica. letra não vai e volta. É uma letra que é contínua. Você pega assim, o ritmo do refrão é até o mesmo. Uma palavra ou outra se repete, mas só que, tipo, o verso dela não é idêntico, não se repete. Fica gigantesca, imagina no final da música. E lembrar Não, de você tudo pega a isso. Geni. Geni é gigante. Um dia eu fui tentar pegar a Geni para tirar no violão. Nossa, imenso. Eu falei, não, a melodia, tudo bem, foi. Mas a letra não tinha como decorar, cara. É muito bom. E a história da Geni é muito engraçada, muito interessante, né? Que é uma É, situação de protesto. Para quem não conhece, procurem aí depois. Geni e o Zé Pelim, do Chico Buarque. Eu sim. achava que era uma garota de programa. A gente ficava apostando entre nós, os amigos, assim. Aí uma amiga nossa acertou, que era um travesti do centro da É, zona portuária do Rio de Janeiro. Olha eu que sempre louco. peguei. Eu ouvi a história que era um travesti também. E Interessante, eu achei né? super interessante, né? Na história da música falar. Quando normalmente todo mundo atirava pedra, mas quando precisou, todo mundo, Geni, vem aqui e tal. Geni Volta. salvou todo mundo. Ou seja, é o que a gente está acostumado aí a ver no dia a dia, Exato. infelizmente, ainda. Mas eu tenho muita esperança na nossa humanidade, sabia? Eu sou igual a você, a gente, nesse ponto, a gente é muito parecido. A gente tem fé, né, nessa humanidade que vai melhorar. Tem muita gente muito boa, né? Sim, exato. Tem muita gente muito boa. Muita gente. Felipe, deixa eu te perguntar. Referência, você falou já de alguns nomes de referência de composição. Você tem alguém que você se inspira, algum cantor que você fala assim, pô, eu vou tocar nesse estilo aqui porque eu gosto dele? Alguém famoso, alguém que você segue alguma linha de raciocínio? Olha, se eu for. Vai, eu vou pegar como batera primeiro, depois eu como cantor e tal. Sim, sim. Como batera, eu tenho o Peter Criss, que é o batera do Kiss. Tenho o Matt, que é o batera do Arctic Monkeys. Eu tenho o Bohan também. Calma aí. Ai, nossa, o Nick Michael Bryan, batera do Iron. Papito? Quem que é Papito? Papito. Papito é o Supla, ele também é Supla. batera. O Supla também é batera, ele toca muito bem, inclusive. Tem, tem o Japa do ex-batera do CPM. Tem, o Graveto do Charlie Brown, acho que ele é um excelente. Esqueci um dos melhores batera aí que todo mundo vive falando que é um dos melhores batera. O Travis do Blink-182. Quem mais? Do Collins, já falei. Enfim, de batera é esse. Agora, eu não falei um muito importante, dois muito importantes.
Dois muito importantes. Três agora. Reverendo Duda, para mim, é uma estrela. Papai! Exato. Cara, Alex Turner, do Arctic Monkeys, para mim, ele faz letras incríveis. Oliver, do Bring Me the Horizon. Incrível também. E é isso. Essas são minhas referências. Gente, e sabe o que eu acho interessante, galera? Ele só tem 23 anos com uma bagagem cultural gigantesca. E isso me surpreende. Porque assim, eu conheço o Felipe, a gente já tem uma intimidade, uma amizade, mas assim, é uma coisa mais pessoal, né? Não é uma coisa tão profissional. E vendo ele falando isso, sabe aquele coração que enche de orgulho? Que uma pessoa que você gosta, que você admira, sabe tanta coisa, fala com tanta propriedade, tanta coisa, nome, sobrenome, o que faz, isso é louvável. Eu acho assim, infelizmente a musicalidade no país ainda precisa, né, de muita criatividade, porque a parte comercial, infelizmente, ainda está muito decadente. Opinião pessoal, viu, gente? Precisa melhorar muito. E quando vem uma pessoa tão jovem, com uma bagagem cultural, com uma história tão linda, que a Lepra tem uma história incrível, sempre de briga, Sim. sempre de protesto, pro bem comum, né? Pro bem comum da sociedade, isso enche a gente de orgulho. Graças a Deus que existem pessoas assim e que brigam pela nossa cultura e pela nossa arte. Parabéns, Felipe. Eu tenho só que Muito te obrigado. parabenizar, porque você. Eu sempre soube, desde aquela primeira pergunta que eu fiz para você, eu falei: esse menino, eu ainda brinquei, esse moleque é diferenciado, e é sim. E a galera que tá aí, assina embaixo, eu tenho certeza, tá? Pô, obrigado. Obrigado de A- coração aí. Vamos à nossa surpresinha final? Vamos lá. Eu gosto sempre de Vamos fazer com as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu convido, sempre fazer um bate-bola. Esse bate-bola é pesado, tá? lá. Vixe. Bate-bola, eu também não Vamos ia ver te o que falar, vem. eu não ia te falar isso, lógico, né? Porque ia perder a graça. Eu vou falar porque, assim, dizem que a gente é o que a gente sente, e o que a gente sente é geralmente o que é a primeira coisa que vem na cabeça define um pouco da nossa personalidade. Então, eu vou falar uma palavra, você fala o que vem na tua mente. Nossa. Vamos lá, pai. Judiei de você, hein? Muito, muito. Vamos lá. É... Amor. Amor, a primeira coisa que vem na minha mente, Isso. O que você sente? O que você acha do amor? Sei lá, alguma coisa. o que eu acho do amor? Não Meu, vale, não vale pensar eu. muito. A galera, vixe, não vale pensar. Bom, a primeira coisa que eu lembro são de pessoas. E das pessoas que estão comigo, meus amigos. Você também, que já faz parte aí dos meus amigos, né? Então, e todo mundo, assim, que. Não só pessoas, animais também, né? Plantas, me lembra momentos. Acho que o amor é um negócio muito grande, é um sentimento muito gigante, é um sentimento que, graças a Deus, eu tenho. Família. Família, família também, para mim, Não vale engolir amigos, meu seco. Não pai. vale engolir seco, não, hein? Não, meu pai, minha irmã, você, meus amigos, para mim, são família. Acho que família é tudo, todo relacionamento que você constrói, independente de ser namoro, amizade, independente de ser sangue, independente de ser primo, qualquer laço que você constrói, para mim, é uma família. Uma meta. Uma meta, cara, essa pegou. Essa pegou. Fica à vontade. Tá. Acho que a meta é voltar a viver e me relacionar com as pessoas como antigamente, de poder encontrar, de poder dar um abraço, de poder contar uma piada assim do lado de uma pessoa, de poder sentir o momento com as pessoas que eu mais amo e admiro. E é isso.
Eu acho que no fundo tá todo mundo precisando disso, né? Passou da Exato. hora. Eu acho que essa meta é uma meta do mundo que eu só pus para fora. Exatamente. Futuro. Futuro? O que é o futuro pro Felipe? Futuro para mim é algo que eu estou construindo agora. Futuro é esse meu dia a dia, esse corre do meu dia a dia, essas gravações, esses ensaios, essa entrevista. Para mim, isso é o que eu vou colher lá fora. Quer dizer, lá fora, lá para frente. Passado. Passado para mim são caminhadas que a gente cai, levanta e acaba aprendendo. Ou são formas de você aprender alguma coisa, mesmo se machucando ou não, mas que amanhã você vai estar podendo fazer melhor. Que graça teria nessa vida se tudo desse certo, né? Exato, a gente não ia aprender nada. Exatamente. E o presente? Hoje, o agora, o que está O acontecendo? agora, para mim, o agora é literalmente o que, assim, a galera que normalmente acredita em Buda, não sou budista nem nada, mas falam muito para mim que é prestar atenção no que está acontecendo do seu lado externo, no agora, no presente, sem se prender ao futuro nem ao passado, mas só viver o agora. É aquilo que muita gente fala. Agora, o que que a gente tem? Agora, o que que eu tenho exatamente agora é um celular, é você do outro lado da tela, Uhum. e esse é o meu agora. E eu vou aproveitar até o fim. Eu não tenho mais palavras. Eu quis deixar ele assim emocionado, mas acabou ficando eu emocionado. Torno a repetir, gente. É um orgulho, é uma gratificação gigantesca conhecer uma pessoa com tão pouca idade, com uma sabedoria tão ímpar quanto ele. Um talento musical, um talento espiritual, que eu digo, para quem acredita em espiritual, mas eu falo assim, algo além disso, de corpo, de meta, de o que vai ser de mim no futuro, maior, uma coisa transcendental. Então eu acho que assim, a gente tem que valorizar sim os nossos idosos, os nossos meia-idade e os nossos jovens. Jovens com sabedoria, jovens que estão dispostos a viver bem, a deixar um legado aí para uma história, né, do mundo. Quero te agradecer de Muito obrigado coração. a você. Não, obrigado a você pelo convite. Foi uma honra participar aqui do programa. Foi uma honra, Foi, assim, conversado por você. foi muito Meu, assertivo. Eu falo que foi uma escolha muito assertiva, porque eu falei assim, eu quero conversar com ele. Esse menino é diferenciado. A gente fica suspeito que a gente é amigo, mas assim, você vê que a gente deixou bem de lado essa questão e falou, contou a história da tua vida sim, e da tua banda, que você faz parte, do teu trabalho, que é maravilhoso. Você também é produtor de eventos, você comentou comigo. Você chegou a sim, trabalhar com sim. eventos. Cheguei a trabalhar com eventos, desde de festa até uma parte um pouco mais sofisticada, que são os eventos ligados a exposições de arte. Então, eu já trabalhei na SP Art, em 2019. Trabalhei na Zipper Galeria também, que é uma galeria de arte famosíssima. E, assim, sou extremamente grato pelas experiências que eu adquiri lá, pelo público assim que eu trabalhei lá. E é isso. Eu acho que viver é aprender. Exatamente, ter humildade para sempre estar ouvindo e sempre aprender coisas Exato. novas e também ensinar os outros, que às vezes a gente acha Ah, que ensinar é ser superior, não. A gente aprende duas vezes, eu sempre falei isso. sim, concordo. Mas para Querido, mim eu sou um eterno aluno da vida, porque eu amo assim adquirir conhecimentos. tem como não ter orgulho do menino desse, gente? Pelo amor de Deus. Manda um abraço, um beijo para todo mundo da banda.
parabenizo eles por mim, meu nome, Pode deixar. e estou muito feliz mesmo por ser tão completo. Você ser um artista, ser uma pessoa, ser um profissional bem completo. E assim, nós agradecemos quem assiste, quem ouve, quem aprende com vocês, tá bom? Sim. Muito gratidão aí pelo convite, gratidão aí por tudo, gratidão pela live. Meu, muito grato. Muito bom aí tudo. Vai ser Valeu. sempre um prazer gigantesco, gente. Vou ficando por aqui, tá bom? Agradecer mais uma vez e convidar vocês. Vai ficar salva essa entrevista no nosso IGTV. Eu vou salvar ela no canal do YouTube. YouTube é o Café Cultural MS. E também vou hospedar ela no nosso portal caféculturalms.com.br. Tá bom? Amanhã tenho surpresa para vocês. Eu vou entrevistar a atriz que ela fez o Cadeirudo. Olha que legal. Da Indomada. A Sônia de Paula vai estar comigo aqui nesse mesmo horário e neste mesmo canal. Foi bem clichê essa, né? Bem antiga e clichê, mas valeu Não, mas funciona. O que vale é o que funciona, né? que funcione e que É isso oriente. aí. Queridos, obrigado para todo mundo que participou. Felipe, um beijo no seu Um beijo coração. aí a todos. Falou. Se cuidem, tá, Obrigadão por gente? tudo. Amanhã tem Café Cultural. Tchau, tchau. Vamos que vamos. Tchau, tchau.